Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? As pessoas dizem por aí, por que eu oro e nada acontece? Por que eu estou orando há tanto tempo e não vejo resposta? Parece que as minhas orações não passam do teto. Por que Deus não responde o meu clamor? Primeira coisa que eu queria te dizer, querido, em nome de Jesus é o seguinte: Deus é um Deus que ouve orações. No livro de São Lucas, no capítulo 18, tem uma expressão que o Senhor Jesus diz assim, olha, tinha um juiz que era mau. E uma senhora estava precisando muito, e ela foi lá e abusou esse juiz todos os dias. E o juiz falou, olha, eu não temo a Deus, nem a homem, mas essa mulher está me enchendo o saco. Então eu vou atender o pedido dessa mulher para ela me deixar em paz. Aí o Senhor conclui e diz assim, olha, será que por acaso Deus não ouvirá as orações dos seus escolhidos? Perceba essa palavra, escolhido. Mas o Senhor continua dizendo, ele ouvirá depressa e o atenderá. Mas a questão é, será que quando Jesus vier achará paz na terra? E o ponto de interrogação. O Senhor diz assim, olha, eu ouço a oração, eu atendo as orações, mas será que tem fé suficiente para receber a minha oração? Primeira coisa que eu queria entender com você é o seguinte, Deus ouve a oração. Vamos fixar isso em nome de Jesus. Veja, Abraão orou e Deus livrou Ló e sua família, perfeito? Isaac orou e a esterilidade de Rebeca desapareceu e ela gerou filhos, Esaú e Jacó. Amém? Jacó orou aos 97 anos no Val do Jaboque, era um homem deprimido, desanimado, estressado, trapaceiro, enrolado, sem expectativa de nada. E Deus ouviu a oração de Jacó e mudou o nome dele naquela madrugada. Passou uma noite em claro e teve dias de glória. Deus ouve a oração. Veja, as pessoas oram e Deus ouve. Ana orou estéril, chorando lá na igreja de Eli, e Deus ouviu, e deu Samuel, um grande homem de Deus, ouviu a oração de Ana. Ezequias orou com o decreto de morte, e Deus disse, tá bom, então vou mudar o decreto, já havia sido determinado, 15 anos, morte imediata, e Deus disse, tá bom, vou te dar mais uma oportunidade. Deu 15 anos, um homem que ia morrer logo. Perceba como que Deus ouve a oração. Lá atrás, Josué orou, e o sol e a lua parou. Para o sol em Gibeon, detente, ó lua, no vale de Ajalon. Com a oração de um homem, Deus parou o sol e a lua. Paulo e Silas orou de madrugada na prisão de Filipos e Deus visitou. E foi um momento onde Deus transformou uma cadeia em igreja. É uma coisa forte que eu nunca vi na Bíblia, um presídio transformado em igreja. Sabe por quê? Porque houve um terremoto. Interessante que o terremoto não quebrou alicerce, não derrubou parede, não tirou o telhado, apenas quebrou os cadeados e as correntes que estavam em Paulo e Silas e nos outros presos. E diz que o carcereiro quis se matar e Paulo falou, não se mate, porque está todo mundo aqui. Estava todo mundo convertido. Amém? Por oração de dois homens, cantaram e oraram, então Deus ouve a oração. John Knox orou e a Escócia se converteu. George Miller orou e a névoa que tinha no mar dissipou. A lista continua. Deus continua ouvindo orações. Deus está na ativa. Deus continua o mesmo. É o mesmo Deus do passado. Está aqui no presente. Está na tua casa. Está na tua vida. Está na tua família. Está disposto a ouvir o teu clamor e as tuas orações. Então qual é o problema? Por que eu estou orando e nada acontece? Deixa eu te contar uma coisa, querido. Deus tem duas formas de agir. A primeira é assim, ele te ama tanto que se tiver uma situação urgente na tua vida, às vezes até sem você orar, ele vai te ajudar, porque ele é amor. Ele ama você, que é o filho querido dele. Perfeito? Mas a outra forma de Deus atender, de uma forma dessas pessoas que querem ver os resultados da sua oração diária, num dia a dia, essas pessoas precisam ser amigas de Deus. Mas o que acontece no século XXI é que as pessoas não são amigas de Deus. São mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Percebe? E Deus não pode te dar a Shekinah dele em um momento de culto, quando você passa o dia todo dando alimento para o teu ego. O mundo está perdido. O mundo está envolto em um grande problema, porque as pessoas adoram mais a criatura do que o Criador. Nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. 2 bilhões e pouquinho se diz cristãos. Se você tira a igreja católica com 1 bilhão e pouco, fica só 1 bilhão e pouquinho. Porque os católicos, o cara tá na cadeia, eu sou católico. Tá no adultério, sou católico. Tá usando uma droga, você é o quê? Sou católico. Então todo mundo se diz ser católico, mesmo no mundo vivendo de qualquer forma. Então isso não é cristão. Cristianismo e salvação é conhecer o Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
A palavra cristão é ser amigo pessoal de Deus, é conhecer a Deus. Então você tira os católicos aí, fica 1 bilhão e pouco. E desse 1 bilhão e pouco que fica, em um mundo de 8 bilhões, a maioria também não obedece direito. Tem crente que só diz aleluia, Deus é bom, glória a Deus, mas não está preocupado com os ditames da lei. Não está preocupado em obedecer o que o Senhor diz. E isso é egoísmo. Não é? Isso é presunção. Um homem e a mulher de Deus que realmente se diz ser seguidor de Cristo, ele quer fazer o que Cristo fez. Ele quer obedecer os ditames do Senhor e as pessoas não estão obedecendo. Então veja, temos 1 bilhão e pouquinho de crente que diz ser cristãos e a maior parte não obedece os mandamentos do Senhor. Queridos, Cristiano Ronaldo, Neymar e mais 2, 3 jogadores têm 1 bilhão de seguidores. Você compreende isso? As pessoas estão seguindo mais ao homem do que a Deus. Esses homens, se junta 5 jogadores, tem mais seguidores deles do que de Jesus Cristo em um mundo de 8 bilhões. Então o mundo está perdido. As pessoas estão apostatadas. As pessoas não querem servir a Deus, seguir a Deus de fato. Tive fazendo a pesquisa, eles abrem o celular em média 220 vezes por dia. Será que alguém abre a Bíblia 200 vezes por dia? Será que alguém abre a Bíblia 20 vezes por dia? Será que você está abrindo a Bíblia ao menos uma vez por dia? Então, sabe qual é o nosso problema? É a nossa falta de fé. Deus continua o mesmo. Por que hoje os milagres tão longe, tão difícil? Deus deixou de agir? Não, Deus não deixou de agir. Deus continua sendo o mesmo. O problema é que nós amamos as coisas desse mundo e deixamos de amar a Deus. E Deus não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Você precisa compreender que o Deus que você serve é um Deus ciumento. É um Deus que te ama tanto, que tem zelo por ti, tem ciúme por ti. Quer ter a oração respondida? Ama a Deus. Quer ver o resultado do teu clamor? Busca a Deus. A palavra de Deus diz em Crônica que se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e curarei a sua enfermidade, sararei sua terra, resolverei os seus problemas. O Deus que nós servimos é um Deus que resolve problemas. Mas sabe qual é o problema? É que nós estamos seguindo mais as coisas do mundo do que a Deus. E Deus não condescende com o nosso ego. Sabe? Deus quer ter prioridade na tua vida. Deus quer ser o centro da tua vida. E não o eu ser o centro da tua vida. Né? Na tua lista de prioridades, tu tem o estudo, tem o trabalho, tem o grupo de amigos, tem o WhatsApp, tem o celular, tem os homens, jogadores, jogadoras, os cantores e cantoras. Esse povo está arrastando a multidão. Que cristianismo meia boca é esse? Que cristianismo desgraçado é esse? Nós queremos parecer com o mundo o tempo todo. A roupa do mundo é a que eu visto, o modelo do mundo. Roupa rachada, tomara que caia. Por que você usa uma blusa tomara que caia? Né? Pra quê? Pra cair? Pra cair e expor tua nudez e tu se tornar um instrumento de cobiça para os homens aí na rua, irmã? Pra que os homens, pastores na igreja fazendo jiu-jitsu, indo pra academia, ficando maiado, musculoso? O que você tá querendo? Aí fica falando, não posso comer carne, mas pode pegar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, para transformar em um corpo sensual, malhado, robusto, sarado. Isso é demônio, isso é possessão de Satanás. Quer ter tua oração respondida? Honra a Deus. Eu preciso fazer exercício, vai para a caminhada, vai para o teu momento com Deus e caminha e faz qualquer tipo de movimento dentro da tua casa. Você não precisa ter um foco porque precisa ficar malhado. Tem pastores fazendo jiu-jitsu, tem pastores fazendo braço, fazendo perna, fazendo peito para ficar bonitinho. O corpo que é o templo do Espírito Santo para mostrar aí nas ruas que é sarado. Isso é demônio. Isso é possessão do Satanás. O problema, sabe o que é? É que Satanás tem um esquema de enganar o mundo todo e, se possível, você. E ele está conseguindo. As pessoas estão seguindo mais o homem do que a Deus. Lá no Apocalipse diz que aqueles que verão Jesus são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Tem que seguir a Jesus aonde quer que esteja. Em casa, no trabalho, na igreja, nas viagens. Em todos os meios. Seguir a Jesus. E aí você vai ver o resultado da sua oração. Deus é fiel e continua com o seu ouvido aberto para ouvir tua oração. E quero dizer uma coisa para você, a lista continua. Você precisa de Deus hoje. Você precisa ouvir a oração do Senhor. Você precisa que Deus ouça a tua oração agora. Então se submete a Deus. Para de alimentar o teu ego. Para de dar alimento à besta-feira. Honra a Deus. Respeita o Senhor Jeová Deus. E Ele vai te honrar.
Esse é o resultado daqueles que buscam. Então, quer receber resultado de oração? Se entrega a Deus. Tira tempo de qualidade para Deus. Se humilha na presença do Senhor. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo tem um rei, chama-se esportes. E ele tem uma esposa, chama-se entretenimento. Não adianta ficar por aí clicando no celular 220 vezes por dia e querer receber resultado de oração. Quer ver a resposta das tuas orações? Se torna amigo pessoal de Cristo. Como que eu faço isso, irmão? A submissão. O segredo do sucesso é submissão. Submetei-vos a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu me submeto a Deus com os desejos errôneos. Eu me submeto a Deus com os desejos pecaminosos. Eu busco a Deus com os pensamentos errados, equivocados, e ele me visita e transforma o meu ser. Isso é cristianismo. Qualquer um que se desencoraja com o seu relacionamento com Cristo por causa de comportamento não é cristão, é legalista. Você compreende isso? O cristão, mesmo diante dos pecados, dos problemas, das dificuldades, ele busca a Deus porque ele acredita que há um Salvador no céu. E aquele que busca a Deus com sinceridade, Deus honra. E Deus resolve os problemas. Eu honro a Deus porque ele tem me ajudado, tem resolvido os meus problemas, tem consertado a minha vida. Eu já estive no fundo do poço e o meu Deus me tirou de lá. E é por isso que eu estou falando entusiasmado, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Apesar de mim, continuo sendo pecador, frágil, pobre, coitado, debilitado. Mas eu quero dizer para você que Deus é fiel a mim. E eu quero ser fiel ao meu Deus a qualquer custo. Não importa, custe o que custar. Eu quero Jesus, eu prefiro Jesus. As coisas do mundo são transitórias, são passageiras, tudo vai passar. A nossa vida tem poucos dias, né? Daqui a pouco a vida se acaba. Eu preciso fazer direito diante de Deus enquanto eu tenho vigor, enquanto eu tenho saúde. Quer fazer esse concerto com o Senhor Jesus? Quer receber resultados das tuas orações? Quer receber um novo Pentecostes na tua vida? Então busca Deus, se entrega a Deus, confia em Deus. Sai do secular e vai para o joelho, vai para o monte, vai para a Bíblia e você vai se surpreender com o que Deus pode fazer por você. Que Jesus Cristo de Nazaré te abençoe e te guarde, que Ele possa te remir e que as suas bênçãos possam vir na minha e na tua vida. Deus está com você aí dentro do quarto, desanimada, deprimida, estressada, com síndrome do pânico, com câncer, com AIDS, com depressão, com problema do coração, e Ele quer te ouvir agora. Você acredita nisso? Então faz uma oração para o Senhor Jesus. Ora comigo nessa hora. Eu creio na eterna promessa. Deus continua sendo o mesmo. Quer receber resultado da oração? Quer ver Deus agir na tua vida? Muda de vida. Conserta as coisas, conserta o altar. Se entrega a Deus e você vai se surpreender com o que Ele pode fazer da tua vida. Ore comigo, querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Eu te apresento nessa hora a minha vida, a vida da minha irmã que está aí do outro lado, deprimida, depressiva, abandonada, com problemas familiares, com problemas com o marido, com um diagnóstico negativo, obesa no canto e sem saber o que fazer, com medo de morrer. No mundo das drogas, da prostituição, sem conseguir libertação, Deus, nessa hora eu te peço uma bênção especial em cada lar representado aqui, na vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, mudar a história, arrancar o Satanás de dentro de cada lar representado aqui, trazer libertação dos vícios, das drogas, da enfermidade, do problema, porque Tu és fiel, Senhor. O problema da gente é que nós passamos muito tempo conversando uns com os outros e pouco com Deus. Nós queremos conversar com o Senhor, queremos ser amigo pessoal de Ti, queremos desfrutar desse poder, dessa manifestação que só o Senhor pode nos dar, Pai, que é a manifestação do Teu Santo Espírito sobre nós, mudando a nossa vida, consertando as coisas. Dê tranquilidade e paz, Senhor, a todos que estão aí do outro lado ouvindo esse vídeo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde cada coraçãozinho aí do outro lado e guarde o entendimento de cada um. E que cada um compreenda que o segredo do sucesso é a submissão, é a entrega a Jesus Cristo. Nós nos entregamos a Ti nessa hora. Por favor, conserta tudo que está errado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus é contigo. Não se esqueça disso, soldado. Amém. Aleluia.